O Mundo Cast de hoje recebe Elzo Coelho. Ele que foi jogador profissional pelo Atlético Mineiro, pela Seleção Brasileira e também uma carreira internacional em Portugal, no Benfica. Não deixe de curtir e compartilhar também nas nossas redes sociais. No YouTube, Mundo Music FM 103.9, no Instagram, Mundo Music 103.9 e no TikTok, Mundo Music 103.9. Elzo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui participando do Mundo Cast. Eu que agradeço o convite. Eu acho que quando você tem a oportunidade de participar de uma programação, principalmente na região nossa, que é o sul de Minas, a gente fica feliz. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito tempo longe do sul de Minas, jogando futebol, e agora na região nossa, e então eu fico feliz, eu agradeço o convite. Ô Elzo, machadense, gosta de futebol. Quando que iniciou a sua carreira? Quando que você começou e foi pro profissional? Olha, eu comecei jogando futebol em Machado, numa equipe de garoto do Asas Futebol Clube, que era dirigido pelo Pelim. Pelinho. Pelim que foi, hoje não se encontra mais aqui, está lá no céu, mas foi uma pessoa que foi muito, muito importante na minha carreira, porque ali foi quando começou a me educar para o futebol, porque o futebol precisa ser educado também. Em seguida eu fui trabalhar com o professor Zusa, já com 8 anos, 9 anos de idade, que já era uma categoria acima. E em seguida, com 15 anos, fui trabalhar com o professor Afonso Reis na Sociedade Esportiva Machadense, onde a Machado tinha aquela equipe que disputava os campeonatos sul-mineiro, né, que era mesclado de profissionais e atletas da cidade. E naquela oportunidade eles me convidaram para poder participar da equipe, e eu com 15 anos já jogava nessa equipe e me tornei a titular dessa equipe, inclusive, apesar de muito jovem, né, com apenas 15 anos. E ali foi quando começou tudo para mim encaminhar aí para o futebol profissional. Que maravilha, né? Você chegou a citar o Pelim, né? Pessoal que é de Machado ou da região ali, lembra, né? Acho que uma boa parte da geração de pessoas de Machado passaram pela mão do Pelim, né? No futebol, naquele campo ao lado da Praça de Esportes ali, né? Tem uma história muito boa com o esporte na cidade, o Pelim, né? Tem uma história muito bacana. O Pelim foi muito importante, não só para mim, porque não só para mim que fui jogador de futebol, mas também para outras pessoas que se tornaram grandes cidadãos, né? Muitos aí médicos, muitos advogados, muitos dentistas, enfim, muitos profissionais aí no Brasil, Sem em outras dúvida. áreas. E é claro, teve outros também que jogaram no Pelim e foram jogar futebol também, na minha época. Isso tudo porque nós tivemos um professor de base muito bacana, que depois nos encaminhou para o professor Zusa também, que era uma pessoa que eu tinha um carinho muito especial também, onde me ajudou bastante com as suas cobranças, com as suas responsabilidade, né? Transmitindo para a gente a responsabilidade para a garotada, e eu acatei muita Sim. coisa do Zusa. Em seguida, direcionado para o professor Afonso Reis, foi quando começou a minha trajetória, assim, vamos dizer assim, que eu despontei para o futebol profissional. A Machado tem umas histórias muito bonitas, né? Nessa questão, o professor Zusa marcou. É, eu vou falar aqui para vocês, eu também sou de Machado e passei na mão do Pelim, quando moleque, jogava bola, e também com o professor Zusa. É uma coisa que marca muito a gente, né? E você, depois que atingiu a questão do profissional, com 15 anos, já estava como, né, principal jogador na equipe de Machado. E sua entrada no Atlético Mineiro, como é que foi? Ali eu comecei no time de Machado e coincidentemente, eu tive 2 treinadores aqui de Alfenas, Olha só. e que foram importantíssimos também para me seguir na linha de profissional, né, naquela época, que foi o Rato, aqui de Alfenas, e o irmão dele, o Vilcinho. 2 profissionais da época que trabalhavam nas equipes do interior e fazia bons trabalhos. Eles eram muito enérgicos, cobravam bastante. E ele acabou que o Rato e o Cinho depois, todos os dois fizeram um trabalho bacana, e foi quando
despontou a nossa equipe lá, foi campeã em Sul Mineiro. E naquela equipe veio o Pinhalense, Espírito Santo do Pinhal, que era uma equipe que disputava a segunda divisão de São Paulo, que na ocasião era a divisão intermediária, e levou daquela equipe nossa 9 jogadores. E só que eu não fui. Depois de uns 3, 4 meses vieram me buscar também. E lá eu profissionalizei com 16 anos. Eu Coisa boa, já hein? virei jogador profissional. E com 3 meses do Pinhalense, já era considerado o melhor jogador da equipe, apesar de muito jovem, né? E já fui para a seleção paulista de novos, que basicamente era uma seleção formada por jogadores dos grandes clubes do Brasil, de São Paulo, desculpa, dos grandes clubes de São Paulo, que era Corinthians, Palmeiras, Santos, Ponte Preta, Guarani, que revelava muitos jogadores, e Portuguesa, Corinthians. Então, todos esses times aí mandavam jogadores para essa seleção paulista de novos. Essa seleção era uma média de idade de 20 anos, eu com 17 anos fui convocado. E naquela seleção eu virei capitão da equipe, virei o melhor jogador da equipe. E depois que terminou a seleção, retornei ao Pinhalense. Do Pinhalense fui para a Inter de Limeira, onde eu fiquei lá durante 3 anos. Em seguida fui vendido para o Clube Atlético Mineiro. E chegando no Atlético Mineiro, fui para a Seleção Mineira, Seleção Olímpica do Brasil e depois a Seleção Principal do Brasil, onde eu disputei a Copa do Mundo de 1986. Naquela oportunidade, inclusive, sendo considerado o melhor jogador da Copa do Brasil na Copa do Mundo e o melhor preparo físico do mundo, né? Então são premiações que é minha e eu conquistei. E também fui para a seleção do resto do mundo. Foi quando teve a transferência minha. Estava acontecendo a transferência para o Real Madrid e acabei que eu fui vendido para o Benfica de Portugal, que foi para mim uma passagem muito bacana no futebol europeu também, inclusive campeão nacional durante 2 anos e vice-campeão da Champions League, perdemos na penalidade. Foi quando eu retornei ao Brasil e vim jogar na Sociedade Esportiva Palmeiras, o compromisso que eu tinha com meu amigo Leão, de encerrar no Palmeiras. Joguei 2 anos e meio no Palmeiras, 2 anos o melhor jogador de São Paulo. Então, para mim foi muito bacana e depois que eu vim, depois já tinha parado, vim fazer 5 jogos para Caldense. 5 jogos para Caldense? Que A legal. convite do Laércio, um grande amigo, que era o presidente, que também já faleceu, e do meu amigo Ademar de Barros, que faleceu há pouco tempo, também uma pessoa extraordinária. Fizeram a minha cabeça para fazer 5 jogos, e eu fiz os 5 jogos, e interessante que nos 5 jogos eu fui o melhor em campo. Olha que maravilha, coisa boa. E aí foi quando eu deixei o futebol profissional de vez mesmo, e vim cuidar da saúde, cuidar da vida. Na sua passagem pelo Atlético Mineiro, o que mais te marcou durante a disputa do Campeonato Mineiro, depois do Campeonato Brasileiro? O que mais te marcou nessa sua passagem pelo Atlético Mineiro? Olha, eu fui para um clube onde eu saí do interior de São Paulo e a maioria dos atletas, eles eram ídolo nosso, né? Que era naquela altura o Éder, Nelinho, Luizinho, Paulo Isidoro, Que massa, hein? Jorge Valência, João Leite, Reinaldo, né? Era uma seleção realmente fantástica, sabe? A equipe do Atlético Mineiro. Era uma seleção brasileira. 80% dos jogadores eram jogadores de seleção brasileira. E para mim foi assim, uma surpresa muito grande para o Atlético Mineiro, porque na realidade eu estava sendo negociado com outra equipe, que era o Bangu do Rio de Janeiro, e na última hora fizeram a transferência minha para o Clube Atlético Mineiro. E eu me lembro quando eu cheguei lá, fiquei um pouco assustado, né, de olhar meus ídolos ali, e de repente Cerezo, né, Cerezo que olhava para ele assim, ficava orgulhoso de estar ali do lado do Cerezo. Mas, graças a Deus, as coisas aconteceram da melhor forma possível. Não cheguei jogando, cheguei no banco de reserva, às vezes nem ficava na lista dos atletas que ia para o jogo, no início do Atlético Mineiro. Mas quando eu tive a primeira oportunidade de entrar na equipe, de participar em torneios, eu já fui cativando a torcida, fui cativando os próprios jogadores e com pouco tempo já virei capitão dessa equipe também, exemplo dessa equipe. Então, para mim, foi gratificante jogar no Clube Atlético Mineiro. Marcou mesmo a sua presença no Atlético Mineiro. Eu lembro bem, embora criança, mas lembro bem.
estar na seleção brasileira, vestir a camisa, né, canarinho, que como diziam antigamente, tem uma responsabilidade, é um peso isso? Olha, eu fiz uma reflexão na minha vida logo no início, porque vou chegar na sua pergunta, porque Sim, quando eu cheguei na seleção brasileira, eu olhei para trás e falei, puxa vida, eu consegui. Porque veja bem, eu tive uma lesão gravíssima com 17 anos no joelho direito. Essa lesão eu fui praticamente descartado para o futebol pelos 10 maiores ortopedistas do Brasil. Eu estava tinha acabado de voltar da seleção paulista, já praticamente negociado com o Palmeiras em São Paulo, e de repente eu sofri uma lesão no amistoso da Pinhalense, um jogo que eu nem precisava jogar, e eu fiquei praticamente afastado do futebol durante 3 meses e descartado já para a prática do futebol. Mas foi quando, com a mão de Deus, né? A gente que reza muito, a gente que sem pede dúvida. com Nossa Senhora Aparecida, pedindo sempre o apoio, a ajuda lá em cima. Se tem um milagre, eu consegui esse milagre. Que um dia muito triste, tinha acabado de ser dispensado do Pinhalense, de ídolo eu virei um jogador que não existia mais, da noite para o dia. E nessa dispensa aconteceu que eu estava sentado na porta da minha casa para deixar Pinhal no outro dia. Foi quando apareceu um amigo e me ofereceu para ir num médico, coincidentemente aqui do sul de Minas, de Jacutinga, doutor João Gilberto Rafael, um ortopedista. Olha só. E esse doutor, doutor João Gilberto Rafael, ele trabalhava no Hospital Santa Catarina, em São Paulo, atendia lá. E os finais de semana ele vinha para Jacutinga, ele era de Jacutinga, os familiares ali, tinha imóveis ali. E ele aceitou me fazer uma avaliação num domingo de manhã. Foi quando ele olhou para mim e falou assim, olha, eu já te conheço, porque eu faço um trabalho para o Palmeiras e o Godê falou que você vai ser o maior jogador do Brasil. Olha. O Godê era supervisor da seleção paulista, inclusive tinha me indicado para o Palmeiras, e o Dr. Gilberto atendia o departamento amador do Palmeiras no Hospital Santa Catarina. E foi quando o Dr. Gilberto olhou para minha rosto e falou, olha, o Godê falou que você vai ser o melhor do Brasil. Eu com os exames na mão, falei, doutor, eu iria ser, agora não vou ser mais. Só quero andar. Esse era o meu objetivo, porque aqueles médicos que me descartaram, eles além de falar que eu não jogava futebol, eles arriscariam fazer uma cirurgia para eu poder andar normal. E porque eu tive uma lesão gravíssima, lesão de ligamento cruzado, ligamento interno, externo, os 2 meniscos do joelho direito. Realmente uma contusão, para quem é ortopedista aí que estiver ouvindo aí vai saber a gravidade aí Foi bem grave. da lesão, bem grave. Fisioterapeuta, inclusive, sabe da gravidade dessa lesão. E aconteceu que o Dr. Gilberto assumiu a responsabilidade de fazer uma cirurgia. Ele me deu 10% para voltar a jogar e 100% para voltar normal, andar normal. E 10% ele conseguiria, ele tinha uma chance de jogar em 10%. 90% para nunca mais jogar e 10% para jogar. Aí eu arrisquei fazer a cirurgia com ele, fui para São Paulo e fiz a cirurgia e aconteceu um fato engraçado, já que nós estamos contando aqui sobre Vamos ficar à a minha vida, vontade. você dá licença, eu faço questão de fazer, porque são coisas que o sul de Minas não sabe, muita Sim, gente não sabe disso, talvez vocês sejam os primeiros, porque eu não passo assim, contando do jeito que eu estou contando, que foi a 100% da realidade, né? sim. A não ser quando eu faço algumas palestras, as palestras que eu faço, eu entro às vezes nos detalhes disso. Mas aconteceu que ele fez a cirurgia e quando termina a cirurgia, ele estava no meu quarto e eu voltando da anestesia, estava minha mãe sentada do lado esquerdo. Minha mãe, inclusive, a gente, família muito pobre, você deve ter conhecido a minha mãe, você é Sim. de Machado. E ela foi para São Paulo para me acompanhar no hospital, e para minha surpresa, inclusive, que eu nem sabia. Eu acordei minha mãe, tomei benção dela,
Quando eu olhei, estava o doutor João Gilberto do lado, o médico. Ele perguntou, Zé, tem dor? Falei, doutor, eu estou sentindo uma dor na cintura, tá fincando aqui. No joelho, não. Tava engessado, né? Nem mexia. Ele falou, olha, eu tive que fazer um enxerto num ligamento seu e eu acabei tendo que tirar aí da tua cintura aí. Então, por isso, foi dado aí uns 4 pontinhos aí, mas tranquilo. Aí ele falou para mim, eu tenho 2 notícias para te dar, uma boa e uma ruim. Ó, Qual que você quer ouvir primeiro? Ah, a ruim, né? E na mesma hora pensei, ele vai falar que eu não vai jogar não mais. vou mais jogar futebol e a outra deve ser que eu vou andar normal. Que já estava para mim excelente, né? Ele falou, a ruim é que agora você tem 90% de chance de voltar a jogar e 10% para não jogar. Olha que maravilha. Aí eu olhei para ele e falei, nossa, doutor, essa notícia não é ruim, essa notícia é excelente. E comecei a chorar. E ele pegou ainda, eu me lembro que ele tirou o lenço do bolso assim, limpou minhas lágrimas assim. Falei, agora eu tenho uma boa para te dar, notícia boa. A Inter de Limeira acabou de comprar você e o presidente está aqui para você assinar o contrato. Olha! E eu já disse a eles que você tem 3 anos para voltar a jogar. Você está com 17 anos, você retornaria ao futebol com 20 anos. Você iria fazer uma recuperação comigo. Aqui, através de mim, com o preparador físico Moraci Santana, que era do Palmeiras na época. Só gente gabaritada, hein? E você volta com 20 anos. E eles assumiram a responsabilidade. E disse a eles também que você, depois da cirurgia, você tinha 6 anos para jogar o futebol profissional. E depois eu garantia 6 anos. Então você jogaria até os 26 anos. Falei, fantástico. Foi quando entrou o presidente da Inter. Minha mãe não sabia escrever, ela pôs o dedo lá, assinou o meu contrato. E aí começou a vida para chegar onde eu cheguei, que é a seleção brasileira que você perguntou agora há pouco. E aí eu comecei a fazer uma reflexão sobre a minha vida naquele período de recuperação. E eu era de uma família muito humilde e a gente queria ajudar a família, porque você trabalhava para a família, não era... Sim. Você não tinha, quando você saía de casa, era para ajudar os pais, né? E aconteceu que, naquela oportunidade, eu olhei para frente e falei, olha, eu vou recuperar esse joelho e vou voltar logo. E acabou que eu voltei com 2 anos, não foi 3, né? Nem chegou a 2 anos, eu acho que foi 1 ano e 8 meses. Eu voltei a jogar, estreiei na Inter de Limeira, um jogo em Londrina. Nós ganhamos o jogo de 2-1, eu entrei no intervalo do jogo, fiz um dos gols, viramos o jogo 2-1. E ali começou a minha grande vitória. Aí eu fiz uma análise da minha vida, sabendo que eu tinha só 6 anos. E eu falei, pô, eu tenho que ser o melhor desse time, para mim jogar num time grande. E ali eu me tornei, 2 anos seguidos, o melhor jogador do Campeonato Paulista. Fui vendido para a Inter de Limeira, para o Clube Atlético Mineiro. Cheguei em Minas também. Durante os 4 anos no Atlético Mineiro eu fui, os 3 anos, né? 3 anos, 2 anos e pouco no Atlético Mineiro. Quase 3 anos eu fui o melhor jogador do Atlético Mineiro. Foi quando eu fui para a Seleção Olímpica do Brasil, seleção principal do Brasil. E quando eu cheguei na Copa do Mundo, estava vencendo meus 6 anos de carreira. Nossa. Então foi fantástico e de repente aquilo que veio para frente para mim já era gratificante demais, que foi jogar no Benfica de Portugal, onde eu assumi uma responsabilidade num contrato de 3 anos. E sabendo que eu já não jogaria mais, já aliviaria a dor. E o Benfica entendeu, mesmo assim me contratou. Joguei 3 anos, melhor jogador de Portugal, melhor jogador da Champions League. Retornei para o Brasil, para o Palmeiras. Também já estava pedindo para o Palmeiras que não dava, mas o Palmeiras quis meu retorno. E joguei no Palmeiras, o compromisso que eu tinha com o Leão. E joguei 2 anos no Palmeiras, melhor jogador no Campeonato Paulista. E foi quando eu deixei o futebol. Então eu joguei. Além de tudo isso, além dos 6 anos, eu acabei jogando mais 6 anos e joguei no futebol profissional 12 anos. Para 13, que um para trás do Pinhalense. Uma lesão que você imaginou, né? Você imaginou não, né? Os diagnósticos que foram dados era que você não ia jogar não jogaria mais. E graças a Deus você encontrou um médico
que acreditou, né? E o interessante é que também joguei na seleção do resto do mundo, né? Fui para a seleção da Copa. Mas o mais interessante de tudo foi, eu me lembro que quando eu fui apresentar na seleção brasileira, e eu cheguei, aqueles jogadores, né, na época, Sócrates, Zico, os maiores nomes do futebol mundial, Careca, Éder, e grandes, Leandro do Flamengo, Moser do Flamengo, Zico, né, aquele Oscar, realmente. E quando eu chego, eu apresento na seleção, quem que foi me receber? Moraci Santana, foi quem fez a minha recuperação. Ele me deu um abraço, um sorriso e falou: parabéns, garoto, você venceu. Que maravilha. Falei, né? E aqui eu vou vencer também. E não foi fácil não, porque às vezes as pessoas falam assim, pô, mas o Elzo teve sorte, né? Mas a sorte minha foi danada, rapaz, porque eu tive que disputar com o Batista, com o Cerezo e com o Falcão. Olha! Uma posição para ser titular na Copa do Mundo. E eu fui titular, acabei colocando o Falcão no banco, que era o primeiro. O Batista foi cortado, o Cerezo também depois cortado. E eu me tornei titular e fui o melhor jogador do Brasil na Copa. Então a minha resposta foi dada jogando sem... Hoje eu posso falar porque é gratificante você vencer. É uma carreira curta. Sim. Curta. Mais vitoriosa. Então aquilo que eu propus na minha carreira, que era chegar no máximo do futebol, porque são poucos atletas que têm um currículo que eu tenho. Isso é uma realidade. Vamos dizer, não foi uma carreira meteórica, mas foi curta. Foi curta, mas é uma curta e verdadeira, né? Sim. E uma coisa interessante que eu tive em toda essa carreira minha, em todos os clubes que eu joguei, eu fui capitão da equipe. E aconteceu que quando eu era garoto, eu tive um problema. Eu era muito, muito brigão em campo e eu acabei discutindo com um professor meu, que era o professor Zusa. Ele me tirou do jogo, que eu estava brigando com o árbitro, ele me tirou do jogo. E eu olhei para trás assim e falei assim, eu nunca mais falo um palavrão para um árbitro. O que aconteceu? Eu nunca tive um cartão vermelho. Nunca fui expulso na carreira. O respeito, né? Então eu aprendi lá embaixo, porque às vezes a pessoa pensa que não, mas ali você aprende. Eu aprendi tudo na Praça de Esporte Machado, com meus professores, Machado Esporte Clube, né? Com meus professores ali, tudo me deu aquela base, é claro, a base familiar, que vem também, a rigidez como eu fui criado, e cheguei no máximo do futebol. A sua campanha, né, com a seleção brasileira, quais foram as dificuldades que vocês encontraram? Tinha um time com vários atletas, assim, né, que vamos dizer que eram os melhores da época, né? O que aconteceu que não conseguiu chegar na final e ser campeão novamente? O futebol, às vezes, ele precisa de um pouco de sorte. Sim. Em Copa do Mundo, você tem que ter sorte também. E principalmente em Copa do Mundo, que é um campeonato curto, de 30 dias, 35 dias, né? E você não pode não só jogar bem, mas você tem que ter a sorte também. O que faltou para a seleção brasileira foi isso, a sorte. Porque uma equipe que foi formada, muito bem treinada pelo professor Tele Santana, onde tinha grandes jogadores, nós ganhamos todos os jogos, empatamos apenas um jogo, 1-1, e tomamos apenas um gol na Copa do Mundo. E não perdemos, foi um jogo que foi 1-1. Durante o jogo nós tivemos uma penalidade a favor, faltando 2, 3 minutos para terminar o jogo. E o Zico que não errava penalidade de jeito nenhum, naquele dia ele teve a infelicidade de errar, né? Foi, coitado, a gente sentiu muito porque ele não errava, ele era que tinha 100% de aproveitamento. Sem dúvida. E quando foi para a prorrogação, 0-0, e fomos para a disputa de penalidade, a França jogando atrás, defendendo, jogando para os pênaltis. E na disputa de penalidade, o Zico bateu, inclusive fez na disputa. Houve umas coisas engraçadas naquela disputa. A primeira foi que o Sócrates também não errava, errou. E o Carlos estava errando os cantos, a hora que ele acertou um canto, a bola pegou na trave, pegou na cabeça dele e entrou. E depois, quando o Júlio César foi bater, que era o quinto batedor, eu era o quinto batedor, o Tele trocou eu pelo Júlio César e acabou que o Júlio César errou a penalidade e nós perdemos a Copa do Mundo. Então, isso aí foi fatos que aconteceu, porque foi uma seleção muito bem treinada, que faltou sorte.
O Sem resto dúvida. do Brasil encantou o mundo. E eu até brigo, às vezes, com muita gente, brigo assim no bom sentido, né? Sim, é Em uma palavras discussão que todo mundo saudável. fala da Copa de 82. Realmente a gente tinha uma grande seleção. Só que em 86, a seleção era melhor. Porque essa seleção de 86, o Tele preocupou com ela com o setor defensivo. Sim, A Copa de 82, o Brasil tomou muito gol na Copa. Inclusive da Itália tomou 3 gols. é. Em 82 e 86 tomou apenas um gol, que foi esse gol com a França, que o jogo foi 1-1, a gente estava ganhando de 1-0. Uma infelicidade do zagueiro nosso, do Edinho, que bateu o ombro na bola. Nós tínhamos 5 jogadores na área, um jogador só que era o Platini, e acabou que o Platini fez o gol. Mas era uma seleção muito boa e as outras seleções também eram fantásticas, com Sim. grandes atletas, como citei o Platini, tinha Sim. Tiganá, Platini, Rochetot, Fernandes. Então era uma equipe de Bates, goleiro. Depois peguei a Polônia com Boniek jogava muito. E outras equipes, Espanha, com Butagueno, com Michel. Então nós pegamos muitas seleções de alto nível e o Brasil ganhou Sim. bem. Mas a França sempre foi um calo, né? Então, rapaz, Sempre é foi uma- um calo, foi Sempre dá realmente. enrosco, né? E tem sorte contra o Brasil. Ela Sim. teve, na minha época, foi 100% sorte. Se você pegar esse jogo e assistir ele, os 90 minutos, o Brasil deve ter tido no jogo umas 15 oportunidades de gol. E não fazia. E a França teve 2, fez uma, teve 2. O Brasil teve 14, 15, fez um só e perdemos pênalti, inclusive. Então, foi uma Copa do Mundo que faltou aquele detalhinho que teve na Copa de 94. Sim, Que em 2 eliminatórias nós passamos na disputa de penalidade, sim. que foi sorte, porque quando você chega na penalidade, não é o atleta que bate o pênalti, é o condicionamento físico. Já tá com as pernas bambas ali de tanto jogar. E aconteceu que o Brasil em 94 passou. Não jogando um grande futebol, tomou gols, jogando com a Holanda, estava ganhando de 2-0, a Holanda empatou 2-2 e acabou que o Branco fez um gol depois do meio do campo, o Branco, meu amigo, e de falta, e o Brasil passou pela Holanda. E depois, outros jogos que o Brasil também teve sorte de ganhar nas penalidades e chegou à final e foi campeão também nas penalidades. Sim. Teve a sorte de sair na penalidade e ganhar. Então, isso é um fator que algumas seleções teve. Nós não Sim. tivemos em 86, infelizmente. O melhor é ganhar o jogo jogando do que ir pra penalidade, né? Sim, sim. A melhor situação é essa, né? Você definir o jogo durante os 90 minutos, né? Nem não é na prorrogação, Sim. nos 90 minutos. Mas, quando você vai para a penalidade... É um horror, ninguém aguenta. Aí é terrível. Aí judia de nós brasileiros, Judia de judia todo também mundo. dos europeus, judia de todo mundo. Né? Você chegou a falar de europeu. Como é que foi essa sua passagem, né, pela Europa, jogando em Portugal? E foi Olha, muito gratificante? Foi boa? É muito, muito gratificante, porque eu vinha de uma seleção brasileira, de uma seleção do mundo, onde eu também fui participar. E quando eu cheguei em Portugal, inclusive, eu não ia, eu ia para o Real Madrid. E na última hora eu defini vir para o Benfica, porque eu queria conhecer meu ídolo, que era o Eusébio. E o Eusébio fazia parte da comissão técnica. Olha. E o Eusébio, depois do Pelé, era considerado o melhor jogador do mundo. Pelé eu conhecia. Né? E o Eusébio não. E o Eusébio fazia parte da comissão do Benfica. E isso me chamou muita atenção. E eu quis ir para Portugal. Além disso, a língua também, que era um pouco mais fácil, para não ter dificuldade. Sim. A gente aqui de Serrania, de Machado, nós somos aqui do sul de Minas, de Alfenas, da região. E para mim sair e ir para a Europa era outro mundo. Não estava ainda com a cabeça preparada para tudo isso, para enfrentar um país europeu, né? E aconteceu que, é claro que qualquer país que você for, todo mundo vai te ajudar. Hoje é mais fácil. Sim. Antigamente não. Mas foi gratificante para mim jogar no Benfica, porque conquistei lá títulos, fui campeão nacional, campeão da Taça de Portugal pelo Benfica, um clube muito bom de jogar. E também vice-campeão da Champions League, né? Que é um campeonato onde eu perdi nas penalidades também. Ai, E nessa eu bati o pênalti e fiz e acabamos perdendo de 6-5 na disputa, mas para mim eu conquistei glórias onde eu sou ídolo até hoje no Benfica também. Coisa boa, né? Isso aí que é importante. Você encerrou a sua carreira, como você falou, jogando pela Caldense. Eu já tinha encerrado, né? Jogando 5 jogos pela Caldense. E esse retorno para o sul de Minas, jogando para um time, né, de Poços de Caldas, Caldense que sempre está presente no futebol mineiro,
Como é que foi essa passagem? O que você mais teve de bom nessa passagem pela Caldense? Olha, eu sempre fui fã do futebol do sul de Minas, né? Eu sempre torci para as equipes do sul de Minas em competições profissionais, tipo Campeonato Mineiro e às vezes brasileiro. A gente estava sempre torcendo. E a Caldense, a gente na época era o time mais forte aqui do sul de Minas. E aconteceu que hoje nós temos o Pouso Alegre, que é o Pousão, né? Que é uma Sim. equipe muito boa também aqui. E temos também a Atlético aqui de São João del Rei. E depois aqui. Aí outras equipes aqui que disputaram, né? O O Varginha Boa, tentaram com tinha o boa, né? Boa. E acabou que eu tive a oportunidade de jogar. Na época tinha o Flamengo de Varginha também, que era uma equipe forte, o Atlético de Três Corações. Sim. E eu fui jogar na Caldense porque eu conhecia muito o presidente da Caldense, o Laércio, e também conhecia também o Ademar de Barros, que era o meu irmão, um grande amigo, desde quando saí para jogar futebol, família criada junto. E o Ademar morava em Poços de Caldas, era conselheiro da Caldense, era diretor da Caldense, na época ele era diretor, e ele me fez um convite, eu já tinha parado de jogar, já fazia 2 anos que eu não chegava perto de futebol por causa do joelho. Mas eles me convenceram a vir jogar aqui na Caldense 2 anos. 5 jogos. Eu até propus para eles, não, jogo 5 jogos. E aí a Caldense até aconteceu um fato engraçado que eles ameaçaram a minha estreia e enchiam o estádio e eu não ia jogar nada, aí tirava do jogo. Até que chegou uma hora que não teve jeito, eu estreiei. Foi 5 jogos eu fui melhor em campo. Fechei com chave de ouro minha carreira. E ali foi quando eu realmente deixei o futebol profissional mesmo pro resto da vida. Essa passagem, né, do atleta, quando deixa de jogar o futebol, é difícil? Ou você levou de boa e foi fazer outras atividades? Olha, é muito difícil porque você sai de um meio, né? Um meio de que você praticamente passou toda aquele período de idade sua ali, que é de viver bem a vida, que é dos 15 anos até os 30 anos, você quer participar de grandes festas, né? Você quer participar de muitos lugares, de conhecer lugares, e você dentro do futebol você fica 100% amarrado. Mas quando eu deixei o futebol, eu fiquei com saudade do futebol. Porque eu passei aquele período lá dentro do futebol e eu fiquei com saudade, mas nada fez com que eu retornasse. Eu tive muitos convites para participar no futebol, mas quando eu fui participar uma vez como treinador, uma, 2 vezes, mas eu tive decepção muito grande, que já não era do jeito que eu. Não era o futebol, que jeito que eu jogava, que naquela época minha era o treinador que escolhia os jogadores, né? O treinador que escalava os melhores que ele tinha para botar numa partida de futebol. Passaram a ser empresários a escalar, convocar jogador, a Quem tem presidência. mais patrocínio que manda. O treinador apenas é até hoje. Sim. São poucos ainda que mantêm isso na mão. A maioria dos treinadores hoje são direcionadas para dirigentes, para empresários. E isso, quando eu vi o envolvimento disso tudo no futebol, eu não quis mais trabalhar no futebol. Sim. Tive muitos convites, inclusive, para trabalhar, não só aqui no Brasil, fora do Brasil também. Mas eu recebo convite até hoje, né? Mas não quis, não. Isso aqui é um ponto muito negativo no futebol? Muito negativo. O Brasil está nessa situação que está hoje, justamente por estar nessa situação que eu digo em termos de seleção brasileira, Sim. desacreditada, seleção onde, quando eu jogava, qualquer lugar do mundo a gente era favorito. E o Brasil hoje já não tem esse favoritismo mais. Sem dúvida. Hoje nós temos que contentar com um empate contra a Espanha, onde jogamos mal, né? Isso porque agora tem um treinador lá um pouco mais sério que está tentando mudar o perfil do futebol. Sem dúvida. Eu conheço bem o Dorival Júnior, nós jogamos junto no Palmeiras. E ele se deu bem no futebol, justamente foi um dos poucos que chegavam da forma dele. E se deixar ele trabalhar, nós vamos fazer uma boa seleção. Então mudou muito o futebol. E eu não quis envolver, acabei envolvendo como comentarista esportivo, fiquei 12 ou 13 anos, e deixei de mexer com os comentários. Foi quando eu perdi meu filho no acidente de carro, com 15 anos, filho único.
Ali foi quando eu encerrei a minha carreira também como, como comentarista. Não quis mais e apenas hoje eu Sim, presto serviço aí para algumas rádios, para algumas televisões. sim, Trabalhei, não tem aquele negócio de grande, de contratos grandes. Eu tive aí um período de 6 meses com a TV Cultura, que era um programa que ele era 6 meses de duração, que foi antes da Copa do Mundo, nessa última Copa do Mundo, até 3 meses depois do final da Copa. E junto com o Careca, junto com o Zenon, com o Bodão da Globo. Bodão é aquele que trabalhava junto com o Galvão Bueno, né? E sim. nós fizemos aí um trabalho bacana, depois tentaram que a gente voltasse, mas não deixei. Então é mais mesmo, vamos dizer assim, eu sou um freelance, de vez em quando eu vou nos lugares. Um dia que eu estou com a cabeça boa, o Sim, pessoal faz o convite, me paga mais para isso, tranquilo. aí eu pego e vou. Sim. Mas ao contrário de assumir uma responsabilidade de contrato, também não quis mexer, não. Agora você está aqui no sul de Minas, em Machado, tranquilo. A morte do seu filho, né, impactou muito você, né? Você chegou a falar. Você criou um instituto. Isso, quando eu perdi meu filho, e é uma coisa que eu não desejo para ninguém, eu não tenho inimigo, mas se tivesse, eu não desejaria para um inimigo, porque realmente a dor é muito forte. E era um filho único, e acabei perdendo um acidente de carro, e naquela altura a única forma de amenizar um pouco da dor foi criando um instituto com o nome dele, onde eu fiz lá um centro esportivo. E o Instituto ele age de uma forma diferente. Eu fiz essa área para ele, depois acabou que nós começamos a levar a garotada, uma vez por mês levava os Sim, garotos lá e fazia evento esportivo o dia todo. E foi feito muitas atividades, mas foi quando entrou a pandemia e nós tivemos que parar com o trabalho com as crianças, parou o país todo, o sim. mundo todo parou. Complicou tudo, né? E acabou que eu arrendei lá e hoje aquilo que entra a gente transforma para o Instituto Elzo Túlio, onde eu ajudo famílias, né, com cestas Sim, básicas, ajudo também com material esportivo, algumas equipes de futebol, de garoto pobre, né? sim. Então esse é o trabalho nosso. A gente faz um trabalho bacana e tem um professor que trabalha comigo, que é o professor Carlos Paulino, e a gente fica aí administrando isso aí, e é muito gratificante porque Mas você sempre poder próximo ajudar ao as pessoas. futebol. Sempre próximo. O Instituto, nós aprovamos projeto na lei de incentivo, onde tinha várias modalidades esportivas, né? Sim. Não é só o Só futebol não o é só. Instituto, É o esporte é em o geral. esporte em geral. Então, inclusive tem a cultura, tem tudo no programa que a gente faz pelo Instituto Elzo Túlio. E o esporte acabou que ficou um pouco assim direto do Instituto. Aí nós fazemos um trabalho desenvolvendo material para as pessoas enfim, A como a parte gente dá cesta social básica, a também. parte social também. Certo. Então, é muito gratificante, foi uma forma aí que eu arrumei de amenizar um pouco da dor. Você citou também na nossa conversa antes de começar a gravação que você dá palestras também. Eu faço palestra de motivação, superação, estratégia e liderança, Sim. certo? Para a empresa. Uhum. Inclusive, eu sou palestrante da Loja 100, sou palestrante também Magazine Luiza, faço palestra também nos Estados Unidos, faço palestra em Portugal e outros países também. E aqui no Brasil também, a gente faz em vários lugares, em várias empresas. Então eu tenho isso aí também, aonde a gente também, esse lucro das palestras é desenvolvido também para o Instituto. A gente transforma tudo para o Instituto. É sempre com o objetivo de ajudar as pessoas, sempre. Isso é importante, né? Você que veio de uma origem humilde, né? Conseguiu superar tantas dificuldades e hoje está, embora não tá longe, mas continua próximo ao futebol, podendo proporcionar tantas coisas boas, né? A quem necessita. É verdade, a gente procura fazer dessa forma. E aonde eu vou, graças a Deus, ainda sou conhecido, vamos dizer Sim, assim, né? sem Em todo dúvida. lugar no Brasil, qualquer lugar que vou, estou sempre aí nas redes sociais, televisão também, sempre participando aí. E é claro, a gente fez um nome para isso, né? Sim, Hoje, inclusive, eu sou agraciado lá acabei de receber em Machado, de ser nomeado agora na Câmara Municipal lá, o embaixador da cidade. Também tenho lá uma estátua sim. de Na 7 entrada da metros da cidade, cidade. de 7 metros de altura, isso é muito gratificante.
E também tem um título de cidadão honorário, né? Porque eu, na realidade, eu nasci em Serrania. E hoje eu tenho um título também, Machado, cidadão Mas isso é honorário de importante, um Machado. reconhecimento, né, dessa sua trajetória no esporte, que serve de exemplo para tantos jovens que pretendem, né, entrar nesse mundo do futebol. E para a gente, né, encerrar, qual que é a avaliação que você faz do futebol antes e atualmente? Olha, a gente tinha os campos de pelada, né? Onde se descobria os Tinha talentos, muito. né? Você citou no início do programa o Pelinha, que a gente Pelinho, jogava naquele campo sem grama, sim. que era um campo de terra, né? Jogava descalço, Descalço, muitos não tinham, né? né? Porque não Na tinha época, quem dinheiro, tinha o que chute era chuteira, muita era coisa. muita coisa. Então, a gente participava dessas atividades e na cidade tinha vários pontos desse jeito, né? Sim, De terra e muitos. sempre lotado de crianças, de que isso era no mundo inteiro, no Brasil inteiro. Então, aquela época é ali que saíam os talentos, né? Ali que saíam os craques do futebol. Aí você chegava, por exemplo, no Atlético Mineiro, como eu cheguei no Atlético Mineiro, tinha 8, 10 jogadores que eram de seleção brasileira, porque eram todos craques e tinha nome. Você chegava no Flamengo, era a mesma coisa. Com Adílio, Andrade, Zico, Júnior, Leandro, enfim, Moser. Eram todos também que saiu do campo de pelada. Então nós, naquela época, a gente tinha isso. Hoje não. Hoje, infelizmente, né, o mundo mudou. A garotada hoje não quer mais jogar futebol. Acabaram com os campos sem grama, né? Hoje já não tem mais. Hoje é um clube que tem lá campo de grama sintética, lá às vezes tem uma escolinha ali, uma escolinha. Então ficou muito pouco para você descobrir talentos. Então, essa é a grande dificuldade do futebol brasileiro. Veja bem, quando eu fui para a seleção brasileira, eu tinha na seleção vários jogadores craques, né? Sim. Assim, de nome, né? Que era Sócrates, Zico, Oscar, Éder, Careca, né? Luizinho, então Cerezo, Falcão. Falcão, né? Então tinha Leão, goleiro. Nossa, Então Leão. tinha uma série de atletas, Júnior, que tinha nomes. Hoje não. Cita um nome para mim do jogador brasileiro. Você vai falar um, que não está nem jogando. Neymar. É só Certo? marketing. É só um. É só marketing, nem tá jogando. É só um que nós temos, gente. E o povo Sim, não descobriu isso ainda. Acabou o talento. sim. Acabou o talento. Por quê? Porque a Europa, quando aparece um talento aqui, vai Já leva embora, já embora. leva embora. O Vai, dinheiro vai hoje tá comprando descontar. todo É mundo. tudo dinheiro. Os empresários ficam aqui, ó. Parece um menino ali na esquina, vai lá, já conversa com o pai, já dá uma cesta base pro pai, ou dá uma casa pro pai, já leva o menino embora e pronto, e aí acabou. Aí o futebol brasileiro está aqui hoje, carente com jogadores. Então essa é a diferença. Nós precisamos investir mais no nosso futebol, nessa área, bloquear um pouco essa saída de garotos novos, né? Você vê aí o Hendrick do Palmeiras, apareceu um talento agora, pelo menos é o que está acontecendo agora no início, mas já foi vendido pro Real Madrid, já vai embora. Já Ah, vai só tudo está aqui no embora. Brasil de favor aí, mas já é do Real Madrid. Então, Vinícius Júnior apareceu no Flamengo, já é do Real Madrid. Então, nós aqui temos que aprender a segurar esses atletas, né? Porque na época minha era muito difícil ir para a E Europa. é umas cifras, assim, os que pagam pra ele, as coisas Uma coisa inimagináveis, né? imaginável. E aí foi quando entra outra coisa. Na época nossa, eu me lembro que eu fui convocado para a seleção brasileira. Quem pagou minha passagem até o Rio de Janeiro foi o Atlético Mineiro. Peguei o avião em Belo Horizonte e desci no aeroporto no Rio. Lá eu tive que pagar o táxi até o hotel onde estava a seleção brasileira. Hoje os jogadores descem de helicóptero deles, descem de avião deles. Cada É, um tem um avião, tem um helicóptero, desce lá dentro da concentração da seleção brasileira. aí se perder, perdeu. Se ganhar, Você entendeu? ganhou. Então não é. A E eu, coisa. na camisa da seleção brasileira, da minha época, se você olhar a Copa de 86, de 82, olha, não tem uma propaganda na camisa. Não Nada. tinha nada. A gente, o que era o orgulho nosso era vestir a camisa do Brasil, é cantar o hino nacional. A gente ia para as escolas, todos os dias você chegava na escola, você primeiro, antes de começar as aulas, né? Cantava o Garoto hino cantava o hino nacional. nacional. Quando você chegava na seleção brasileira, caramba, vou cantar o hino nacional. No campo, É o representando o Brasil. Brasil. Hoje eles não querem cantar o hino Nem nacional. isso. Hoje eles não querem mais nada. Hoje, se não der dinheiro, não entra em campo. Então, essa é a grande mudança, que foi a parte financeira. São todos milionários. Você acha que eu ganhei dinheiro com futebol?
Não ganhei. Ganhei o suficiente para ajudar a minha família, como saí para poder ajudar, que fui uma pessoa que guardava para isso, Sim. certo? Vivo com pouca coisa, mas tem uma coisa que eu posso falar. Dignidade, honestidade, lealdade, isso eu posso falar. Sou um cara feliz, Um homem de conhecido. caráter. E tem uma estátua que às vezes eu olho nela, tá vendo? Aquilo faz parte de um reconhecimento. E eu lembro uma passagem, né, lá no colégio, no antigo colégio La Salle Machado, que é o Iracema Rodrigues hoje, quando que terminou a Copa, você foi até o colégio levando uma camisa autografada. Verdade. Eu lembro disso. Fui lá, muito bom. Visitei todas as escolas em Machado, levei para todas, fui também para Serrania, Sim. as escolas de Serrania, visitei a prefeitura da cidade, de Poço Fundo, de Alfenas, a região toda. Fui em todos os lugares, agradeci o apoio do Sul de Minas, agradeci muito. Sim. E eu tenho certeza que naquela época a alegria sua, da sua família, era muito grande, porque fui criado com vocês. Sim, muito. Eu lembro muito bem da família tua, da minha família. Tanto é que tem até a raiz de uma irmã minha, que é madrinha de um irmão seu. Sim. Né? Então nós então tinha essa raiz do Sul de Minas que a gente guardava para sempre. Então eu lembro que quando eu cheguei na seleção e eu fui estrear na Copa do Mundo, eu falei assim, isso já tinha feito vários amistosos, me tornei titular dentro dos amistosos e cheguei na Copa praticamente como titular. E eu me lembro bem, rapaz, que eu tinha uma responsabilidade em jogar bem na estreia por causa do Sul de Minas. Não era nem o Brasil, nem o estado de Minas, nem o Brasil, o Sul de Minas. Eu tinha que responder para os meus amigos, para os meus familiares, para as minhas cidades aqui do Sul de Minas, né? Então, esse era o objetivo de fazer um grande futebol. Então, era amor no país, amor na tua região, amor na sua família, amor nos seus amigos, nas suas raízes. Então, eu joguei futebol por amor. E o resultado serve de exemplo para muita gente, com certeza. O Elzo, só tenho a agradecer por esse bate-papo tão bom, né? E pessoal, espero que aproveite, né? Assista aí e goste desse bate-papo. Muito obrigado. Eu que agradeço você pelo convite. Parabéns aí pelo trabalho que tem feito aqui no nosso Sul de Minas, né? Rádio Nova FM. Mundo Music FM. Certo? E essa é uma coisa bacana que leva aí pro povo nosso aqui todinho aí as coisas boas aqui que acontecem no Sul de Minas e principalmente, né, no esporte. Obrigado aí pelo convite. Estou sempre à disposição de vocês. Com certeza. Muito obrigado. E o MundoCast de hoje fica por aqui. Mas não deixe de curtir e compartilhar as nossas páginas nas redes sociais. No TikTok, Mundo Music 103.9. No Instagram, @Mundo Music 103.9. E nosso canal no YouTube, Mundo Music FM 103.9. E também estamos no Facebook, Mundo Music FM 103.9. Até o próximo MundoCast.